dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula, tá bom, gente? O professor passou para vocês uma atividade, eu ainda estou esperando elas, tá bom? Aqui tem mais ou menos um exemplo que eu vou estar cobrando na avaliação de vocês, ainda estudando estática, e hoje eu vou estar abordando um pouco sobre as condições de equilíbrio de um corpo, né? Vamos estar visualizando o tipo de questão que o professor vai estar cobrando de vocês, o mesmo nível da apostila que eu já encaminhei para vocês, que gostaria de estar recebendo, tá bom? Na apostila de vocês, essa questão é 11, 12 e 13, onde elas abordam os três tipos de sistema que eu passei: o sistema de força de mesma direção e sentido, sistema de força de mesma direção e sentidos contrários, e sistema de forças paralelas, aquelas forças que formam entre si um ângulo de 90 graus, tá bom? Na primeira questão, o que ele pede? Ele pede que você determine a resultante de um sistema de força que é de mesma direção e sentido, onde o módulo dessas forças são 10 N, 20 N e 30 N. A representação gráfica, se as forças têm mesma direção e sentido, observe que todas elas estão na mesma direção. Como os módulos são diferentes, a de 10 N é menor que a de 20 N, que é menor que a de 30 N. Se você fosse representar um vetor gráfico da força resultante, seria praticamente a somatória desses três vetores aqui, tá bom, gente? Esses três vetores. Então, você somente somaria 10 com 20 e 30, com 30 60. Então, o seu vetor resultante seria igual a 60 N, o módulo deles. Logicamente que ele teria a mesma direção e sentido que qualquer um dos componentes das forças anteriores, ok? Na questão de número 12, ele pede que você determine a força resultante de um sistema que tem a mesma direção, ou seja, ambas as forças poderão ser apresentadas na horizontal ou na vertical, portanto que elas tenham a mesma direção. Mas os sentidos dessas forças vão ser o quê? Contrários. Se você for observar, uma força de 700 N está apontada para uma direção e a de 550 N está apontada em outra direção, ok? Logicamente que o vetor resultante seria praticamente essa diferença aqui, ó. Se você for observar, ó, daqui para cá, você teria o seu vetor resultante, seria essa diferença de tamanho. Se você for observar o vetor resultante, ele vai ter o quê? A mesma direção e sentido da força que tiver maior módulo. Mesma direção e sentido da força que tiver maior módulo. Qual seria o valor desse módulo? Você somente subtraria os 700 menos 550 e colocaria o valor respectivo dele, tá bom? Mas graficamente seria o quê? Esse pedacinho aqui seria a representação do vetor resultante, mesmo direção e sentido. Ah, professor, por que você está colocando isso? O professor vai cobrar umas questões de vocês um pouco diferenciadas, onde lá vocês vão estar trabalhando com vetores, que são essas setazinhas bem assim, certo, gente? Na questão de número 13, também eu pedi que fosse determinado o módulo ou a força resultante de um sistema, onde essas forças elas são o quê? Paralelas, formando entre si um ângulo de 90 graus, ok? Aliás, perdão, são forças ortogonais formando entre si um ângulo de 90 graus. E se você for observar, ó, você tem o quê? 3 N numa direção, 4 N na outra direção. Você poderia muito bem pegar essa extremidade desse vetor e projetar aqui na outra ponta aqui, ó. O vetor é de 3 N, o módulo dele, ou seja, seria como se você pegasse esse vetor aqui e deslocasse ele para outra extremidade. Um vetor está na ponta do outro, ok? Não vai alterar em nada. E a força resultante seria determinada, ó, onde aqui seria quem? Sua força resultante. E novamente, para que você determinar ela, é necessário utilizar quem? O teorema de Pitágoras. Onde vai ser igual a quem? Força resultante ao quadrado vai ser igual ao quadrado da força resultante, F1, F2, dependendo de como é que você vai marcar lá na sua apostila ou no seu caderno, mas o quadrado da segunda força, ok, gente? Depois que você resolver esses quadrados, você extrai a raiz, ok? Porque a propriedade inversa da potenciação é a radiciação, então você joga o radical para o outro lado, certo? Tentem resolver, havendo dúvidas, vocês entrem em contato comigo, o professor está
para estar auxiliando, certo, gente? Dois testes também que o professor costuma cobrar também lá de vocês na avaliação, que envolve a parte de estática, essa parte de condições de equilíbrio, certo? O que nós vamos estar visualizando aqui assim? Isso aqui é uma questãozinha padrão. Você tem uma partícula que ela está sujeita à ação de duas forças paralelas, de módulos iguais a 5 newton e 12 newton, ok? 5 newton e 12 newton. O que eu peço nessa questão ali? Que você me determine a força resultante máxima e a força resultante mínima. Ó, se ele falou que aquelas forças elas são paralelas, quer dizer o quê? Que elas estão na mesma direção, não é isso? Na mesma direção. São duas retas que nunca irão se encontrar, certo? Podem estar desta forma, ambas podem estar assim, podem estar assim, portanto que elas sejam paralelas, que são essas retas aqui que nunca se encontram ao longo de todo o percurso, certo? Então beleza, o que nós sabemos? Que as forças elas são paralelas, não é isso? Se elas são paralelas, você pode dar nome, você pode dizer que essa primeira aqui assim vai ter um módulo de 5 newton e a segunda vai ter um módulo de 12 newton, ok? 5 newton e 12 newton. Se ele falou em força resultante máxima, quando é que eu vou ter uma força resultante máxima em forças que são paralelas? Quando elas tiverem a mesma direção e sentido. Então, eu vou ter uma força resultante máxima em um sistema de força paralela quando as forças tiverem a mesma direção e sentido. Ou seja, esse carinha aqui vai ter que estar no mesmo sentido da outra força, ok? Ou seja, seria como se você pegasse esse vetor, colocasse na extremidade dele e fizesse a somatória. Então 12 mais 5, 17 newton vai ser o valor da força resultante máxima, ok? Então a resultante máxima vai ser dado pela somatória das duas, já que ambas têm a mesma direção e sentido. Força resultante mínima de duas forças paralelas. Ó, se as duas forças paralelas, a primeira de 5 newton, a segunda de 12 newton. Para que a força resultante seja mínima, elas têm que ter sentidos contrários, não é isso? Ou seja, vamos supor que a de 12 newton esteja em um sentido, apontada para baixo, e a outra sendo apontada para cima. Então, a força resultante mínima de duas forças paralelas, sendo essas duas aqui assim, vai ser dado pela diferença da que tiver maior módulo menos a que tiver o menor módulo, ok? 12 menos 5 vai dar 7 newtons. E observe o seguinte, que nesse caso aqui o sentido vai ser dado por aquela que tiver maior módulo. No caso, a resultante vai estar sendo apontada para baixo. Uma questão clássica que o professor vai estar cobrando na provinha de vocês, mas logicamente que com outros valores diferenciais e abordando um pouco de teoria, certo? Então, quando forças forem paralelas e falar em força resultante máxima, você lembra, somatória, força resultante mínima, uma diferença, subtração. Um outro ponto que o professor vai estar abordando vai ser algo mais ou menos desse tipo. Vamos supor que aqui você tem um corpo bem assim, uma partícula. Nós vamos tratar com uma partícula aqueles corpos onde eles têm massa, têm dimensão, mas na hora de aferir as medidas nós vamos desprezar isso. Ou seja, para nós ele vai ser como se fosse somente um pontinho. Ok? Vai ser como se você tivesse um apagador aqui. E nesse apagador tivesse agindo 4 forças em cima dele. Ou seja, tem essa força aqui agindo nele, essa outra força, essa força e essa força aqui. Eu quero saber qual é a força resultante que vai estar agindo sobre o apagador que está bem aqui no centro. Qual a força resultante? E eu quero saber também em que direção esse vetor vai estar apontando, certo? Você pode representar através de gráfico, não tem problemas. De imediato, a maior parte pode ficar um pouco confuso sobre a resolução dele. Mas lembre-se do seguinte, nós estamos trabalhando com vetores. Vocês já aprenderam 3 formas, não foi isso? Mesma direção e sentido, mesma direção e sentidos contrários e forças ortogonais, formando entre si ângulos de 90 graus. Então, beleza, ó, de imediato o que você pode analisar? Eu vou botar meu apagador bem aqui assim, e vamos tratar logo
as forças que têm a mesma direção, ou seja, as forças que têm a mesma direção, uma de 80 N sendo apontada para essa direção e outra de 68 N sendo apontada nessa direção. Se nós for dividir isso aqui em eixo, nós vamos dizer que isso aqui vai estar onde? No nosso eixo X, certo? Agora nós vamos pegar as outras forças que estão na mesma direção agindo sobre o ponto. Uma está sendo apontada para cima, de 100 newtons, e outra vai estar sendo apontada para baixo, 95 newtons. Isso aqui nós chamamos de diagrama de corpo livre, ok? Isso aqui vai estar onde? Na nossa coordenada Y. Se aqui for X, aqui vai ser Y. Vamos ver como é que fica, ó. Plano cartesiano XY. Em X, o que nós vamos ter? Mesma direção em sentidos contrários. 80 menos 68 vai me dar o quê? 12 newtons. 12 newtons sendo apontada nessa direção aqui, não é isso? Então, ó, esse carinha aqui some. E aqui nós vamos ter o quê? 12 newtons sendo apontado aqui, ó, no eixo X. Em Y, nós vamos ter o quê? 100 newtons sendo apontado para cima e 95 para baixo. 100 menos 95 vai me dar o quê? 5 newtons de diferença. Um desses 5 newtons vão estar sendo apontado para cima, ok? Para cima. Então, ó, no plano cartesiano, esse vetor de baixo aqui some, nós vamos ter 5 newtons sendo apontado para cima. Então, nós já temos as coordenadas x e y. Se você for observar aqui, formando um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, daqui nós temos o módulo de 5, o módulo de 12. Nós já sabemos para onde é que vai estar sendo apontada a força resultante desse sistema aqui. Então, esse sistema aqui, a força resultante dele, ó, vai estar sendo apontada mais ou menos para cá. A resultante desse sistema. Ok? O módulo da força resultante você já sabe como é que calcula, não é isso? Teorema de Pitágoras. O quadrado da força resultante, ou seja, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Certo? Eu vou abrir logo essa conta logo. Então, a força resultante vai ser igual a raiz 5 vezes 5, 25, 12 vezes 12, 144. Vai ser igual a raiz de 169, a raiz de 169 dá 13. Então, 13 newton vai ser o módulo dessa força resultante sendo apontada nessa direçãozinha aqui, ok, gente? Então, observe o seguinte, que todo esse sistema de força aqui, essas 4 forças, poderão ser representadas por uma única força, onde vai estar sendo apontada nessa direçãozinha aqui, sentido, ok? E o módulo dela vai ser igual a 13 newton, ou seja, esses 80 numa direção, 68 em outra direção. Todos esses módulos aqui podem ser representados por uma única força de módulo igual a 13 newton sendo apontado nessa direção, certo, gente? Então, tentem resolver as outras questões, o professor vai estar mandando uma lista e um conteúdozinho para que vocês possam estar assimilando mais essa parte de estática e a parte de condições de equilíbrio. Porque quando nós falamos em estática, não necessariamente quer dizer que o corpo vai estar parado, ok? O corpo ele pode estar em movimento. Que tipo de movimento? Um movimento uniforme. Lembra que o movimento uniforme é aquele movimento onde a aceleração é igual a zero, ok? Então, ó, se você sabe que a força é diretamente proporcional à massa e à aceleração adquirida pelo corpo, se a aceleração aqui for igual a zero, a massa do corpo vezes zero vai ser igual a zero, ou seja, força igual a zero. Então quer dizer o quê? Todas as forças agindo sobre um corpo, se a resultante dele for igual a zero, o corpo ele está numa condição de equilíbrio estático, ok? Se a velocidade do corpo for igual a zero em relação ao referencial, ele também está em equilíbrio estático, tá bom? Vocês vão dar uma lida no material, havendo qualquer dúvida, vocês entram em contato com o professor.